Boa noite. Desde meados de fevereiro até agora, tenho recebido de todos os recantos do país, da Caída Alemar, milhares de mensagens de apoio, de incitamento, de estímulo. Tantas que não é possível acusar a recepção aos remetentes, nem sequer responder às centenas de cartas de pessoas amigas, algumas delas tão comoventes. Fica aqui o meu agradecimento a todos. Deus permita que eu seja sempre digno da confiança dos bons portugueses. Por isso, me tenho esforçado. Olhando para o trabalho realizado nos 5 anos e meio de governo, fazendo exame de consciência sobre as intenções que me têm norteado e os atos que tenho cometido, fica-me a tranquilidade de ter sempre procurado cumprir retamente o meu dever para com o país, que o mesmo é dizer, para com o povo português. Consola-me ouvir dizer a tantos estrangeiros, ou que no estrangeiro residem habitualmente, mas que nos visitam de quando em vez, que é visível a profunda transformação da vida nacional em todos os setores, a partir da acentuada melhoria económica e da aceleração da política social. Essa transformação rápida tem o seu custo. A muita gente aflige ver a modificação de hábitos, de mentalidades, de costumes que se processa na sociedade portuguesa e que nem sempre é para melhor. Tínhamos, e graças a Deus ainda há muito quem tenha, uma bondade natural no trato com os outros, um espírito de afabilidade no acolhimento dos estranhos, um respeito recíproco nas relações sociais, uma compreensão das dificuldades alheias, uma contenção púdica de sentimentos que vão cedendo cada dia mais aos impulsos do egoísmo. O egoísmo é a lepra da humanidade contemporânea. À medida que se vai implantando a convicção de que esta vida são 2 dias, dos quais importa tirar o máximo de prazer sem qualquer esforço e suceder aos outros o que suceder, desfazem-se as famílias, desmoronam-se os exércitos, ruem os Estados. A vida em sociedade implica um espírito de solidariedade e de colaboração que exige a cada um dádiva de si próprio, sacrifício de interesses, espírito de serviço, integração nos planos coletivos. Mas o egoísmo materialista desfaz tudo isso. Nega-se ao sacrifício, recusa-se a servir o próximo, aborrece a obediência às leis e a quem as executa, instaura a indisciplina em todos os setores, recusando-se a acatar outra norma que não seja a das conveniências pessoais de cada um. Quantas vezes as pessoas se queixam de injustiças por não lhes ser feita a sua vontade, confundindo a justiça com o que lhes convém. Estamos perante a invasão de uma mentalidade que, graças já na maior parte dos países e que, infelizmente, está longe de ser um sinal de progresso.
Por esse caminho progride-se, sim, mas para a anarquia. E como os povos não podem viver anarquicamente, é fatal que a reação virá sob a forma de um férreo regime de autoridade. Os regimes comunistas são implacáveis para com os anarquistas. E não tenhamos dúvidas. Se alguma forma socialista viesse a estabelecer-se no Ocidente, no que Deus nos defenda, não seria o anarquismo romântico, nem sequer a social-democracia oportunista, mas sim um coletivismo tirânico cuja ditadura levaria muitos anos a evoluir para regimes mais humanos. A melhoria das condições económicas e sociais da vida portuguesa tem-se assim processado num clima de dificuldades de toda a ordem, de ordem externa e de ordem interna. Num mundo a braços com uma alta generalizada e incontida de preços, a que corresponde a crise do valor das moedas. Numa época politicamente agitada, e na qual Portugal é obrigado a sustentar a defesa de uma grande parte do território nacional. Poucos se aperceberão do esforço titânico que tem sido realizado pelos homens do governo para, no meio de tantos obstáculos, com serviços administrativos inadequados às circunstâncias, tendo de vencer hostilidades incontáveis e de a cada passo ocorrer a situações inesperadamente graves, para ir prosseguindo no caminho traçado de proporcionar ao país, com a rapidez necessária, os meios indispensáveis à valorização da nossa gente e ao fomento das riquezas nacionais. Tem-se a nação recusado a abandonar as terras de além-mar, onde grandes comunidades vivem e progridem como núcleos integrantes da pátria portuguesa. Não se trata de territórios adquiridos de fresca data, onde meia dúzia de funcionários e de empresários explorem velhas nações subjugadas, mas de grandes regiões, descobertas pelos portugueses desde há 5 séculos, ocupadas primeiro nas costas marítimas, de onde irradiou a influência para vastos sertões despovoados ou quase do interior, pelos quais então divagavam tribos selvagens nas mais primitivas condições de vida. Foi Portugal que fez Angola, foi Portugal que criou Moçambique, e nessas duas grandes províncias se fixaram milhares de famílias que para lá levaram as concepções e as técnicas da civilização. Lá plantaram fazendas, lá estabeleceram indústrias, lá rasgaram estradas e disciplinaram rios, lá ergueram cidades modernas, que são o orgulho de Portugal e da África. De todas as infâmias que os adversários da nossa presença em África têm posto a correr contra nós e que alguns portugueses, infelizmente, repetem, confesso que a que me fere mais é de que defendemos o ultramar para favorecer grandes interesses capitalistas. Os comunistas e os seus aderentes professam uma doutrina simplista que fornece explicações fáceis e unilaterais para todas as coisas. O capitalismo, para eles, está por toda a parte. Explica tudo quanto se faz ou não faz. Já mais de uma vez tenho declarado que se em Angola e em Moçambique houvesse apenas grandes interesses capitalistas, bem nos podíamos desinteressar da sua defesa,
porque as empresas poderosas defendem-se muito bem a si próprias e encontram sempre maneira de se entender com quem manda e pode. Não. O que defendemos em África são os portugueses de qualquer raça ou de qualquer cor que confiam na bandeira portuguesa. É o princípio de que os continentes não são reservados a raças, mas que neles deve ser possível, para aproveitar os espaços vazios e valorizar as riquezas inertes, o estabelecimento de sociedades multirraciais. É o direito dos brancos a viver nos lugares que tornaram habitáveis e trouxeram à civilização e a participar no seu governo e administração. Num mundo que proclama a luta contra o racismo, que nega a legitimidade das discriminações raciais, é isso mesmo que defendemos, a possibilidade de, na África Austral, onde de longa data os europeus se fixaram, prosseguirem a sua evolução de sociedades políticas não baseadas na cor da pele. Manter o caráter português que há de moldar o futuro das nossas províncias ultramarinas. Conferir segurança a quantos, sob a égide de Portugal, vivem em África e contribuem para nela se radicar a civilização e a cultura que representamos, eis uma causa que justifica os sacrifícios económicos e o tributo de sangue da nação. Os soldados que em África se batem defendem valores indestrutíveis e uma causa justa. Disso se devem orgulhar. Por isso os devemos honrar. Contrariam esta política os racistas africanos que hoje pretendem a expulsão dos brancos da África e só admitem que a África seja governada por pretos. E nisto são acompanhados por muitos países que não conhecem ou não compreendem a orientação portuguesa ou pensam convir-lhes não se oporem ao que julgam ser a fatalidade da história. Para todos esses, não há outra coisa a fazer por Portugal senão o abandono puro e simples do ultramar português. Ainda há pouco isso foi afirmado uma vez mais. A propósito da publicação em Portugal de um livro em que se faz a análise da nossa posição frente ao problema ultramarino, a imprensa internacional e os nossos costumados adversários apressaram-se a perfilhar e proclamar tudo o que nessa análise lhes pareceu favorável às suas teses, mas repudiando simultaneamente qualquer solução que não fosse a entrega imediata do ultramar aos chamados movimentos de libertação. Num comitê chamado dos 24, que funciona das Nações Unidas e que se ocupa da descolonização, e por isso nos tem continuamente sob o fogo cerrado dos seus ataques, o repúdio de tudo quanto não seja a entrega aos movimentos terroristas, nos termos preconizados numa célebre resolução da ONU, número 1514, a que já noutras ocasiões me referi, foi repetidas vezes afirmado pelo observador do Movimento Popular da Libertação de Angola, o MPLA, pelos delegados da Tanzânia, da Indonésia, da Austrália, da Tunísia, do Congo, da Etiópia e até na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o deputado negro, Sr. Dix, bem nosso conhecido, claramente afirmou que a solução federal para as províncias portuguesas não podia ser aceita nem pelos Estados Unidos da América, nem pelos países africanos. No que todos os estrangeiros desejosos de nos ver despojados do ultramar jogam
é no colapso da retaguarda em Portugal. Isso viu-se no entusiasmo com que os meios de informação de tantos países seguiram e avolumaram o triste episódio militar que a irreflexão e talvez a ingenuidade de alguns oficiais lamentavelmente produziu há poucos dias nas Caldas. Ficou, através desses meios de informação, um mundo melhor informado do que se passa em Portugal? Há por aí frequentes queixumes de que não temos por cá uma informação completa. Nada, porém, do que de verdadeiro se passa e que ao público interessa, deixa de ser trazido ao conhecimento dele. Mas não é informar bem o público, deitar mão a todos os mexericos, a todas as intrigas, a todas as fantasias ouvidas nas mesas dos cafés ou a algum intrujão imaginativo para as deitar cá para fora como grandes e sensacionais revelações. Inventam-se tremendas oposições entre pessoas que mutuamente se respeitam e que de comum acordo atuam, divisões internas, onde só reina a harmonia de vistas, conluios suspeitos em casos em que estão perfeitamente definidas as posições e assumidas as responsabilidades. Não fica informado o público quando escuta mentiras. O facto de um boato ser propalado por jornais ou por emissoras não lhe tira o caráter de boato. Lembro-me de pequeno, durante a guerra de 1914-18, quando Portugal começou a mandar tropas para a França e para a África, as paredes se encherem de cartazes em que o governo aconselhava, entre outras coisas, ao público: despreza os boateiros. Está claro que em tempo de guerra, ou quando há soldados a arriscar as suas vidas, não se pode estar a revelar factos ou planos que permitam ao inimigo trabalhar pelo seguro e matar a nossa gente. Devo dizer até que nisto não somos suficientemente cautelosos. Fala-se demais. E ao condicionar-se a informação, não pode deixar de se ter em conta que de um deslize ou de uma imprudência pode depender a segurança e a vida de quem está na área da ação dos terroristas ou na zona de combate contra eles. É inegável que entre a mera curiosidade de alguns senhoritos que gostam de saber novidades enquanto tomam comodamente o seu café e a vida dos nossos colonos e dos nossos soldados, não há que hesitar. Gemam, embora alguns por não saberem tudo quanto quereriam da marcha das campanhas. Não é só a salvação pública que está em causa, é a segurança dos nossos. Tantos deles, filhos ou parentes de muitos de nós. E, todavia, os comunicados periódicos dos comandos das Forças Armadas não ocultam nada do que pode e convém ser conhecido. Voltando ao alvoroço de certos meios de informação estrangeiros, quando vislumbraram uma divisão das Forças Armadas em Portugal, não acham que é motivo de meditação? Há pouco referi-me à irreflexão dos oficiais que se lançaram na aventura de há dias.
e reflexão por não considerarem que, em tempo de guerra subversiva, toda a manifestação de indisciplina assume particular gravidade. E reflexão por não terem em conta que há manobradores políticos cá dentro e lá fora, prontos a explorar todos os episódios de que possam tirar partido para cavar dissensões internas e minar os alicerces do Estado e fazer beneficiar interesses do estrangeiro. Não nos esqueçamos que o estrangeiro trabalha, sobretudo e naturalmente, para o que lhe convém. Não está empenhado em generosa e desinteressadamente cuidar do bem do povo português. Pode às vezes dizê-lo, mas não é verdade. Como recordava há pouco, neste mundo selvagem em que vivemos, cada um trata de si. E isto é mais verdade ainda para as nações do que para os indivíduos. Ai de nós, se não tivermos perfeita consciência dos nossos interesses e se não soubermos defendê-los. Os estrangeiros não podem sentir o que nós sentimos quando estamos em África e passamos por Massangano, onde os portugueses do século XVII defenderam Angola, ou pela ilha de Moçambique, onde no século XVI residiu Camões. Mas o que, sobretudo, o estrangeiro não pode compreender é como o chefe do governo português, ainda em 1969, e na sequência de outras visitas do chefe de Estado ou de membros do governo, andou sem escolta pelas províncias onde graçava o terrorismo. Não esqueço eu. Não esqueço a jubilosa multidão nativa que espontaneamente me cercou em Bissau, quando, de surpresa, entrei sozinho na catedral. Nem o acolhimento entusiasta da população de Luanda, nem a chegada a Lourenço Marques, numa atmosfera de indescritível alegria que fez durar horas o trajeto do aeroporto à Ponta Vermelha, constantemente saudado e abraçado por gente de todas as etnias. Nem a juventude da Beira, que me acompanhou nas suas motocicletas, e o colorido da visita à cidade, com passagem pelos bairros chineses e indostânicos. Nem o espantoso remate com a visita à Nova Lisboa e a caminhada a pé do aeroporto ao Palácio do Governo, no meio de milhares de pretos e brancos, cercado de jovens, na mais exaltante, esfuziante manifestação de patriotismo que me foi dada até hoje viver e que culminou à noite com a multidão iluminada por archotes ao redor da estátua de Norton de Matos, em frente da varanda do palácio onde me encontrava, a entoar um coro maravilhoso com o hino nacional. Julgam que posso abandonar esta gente que tão eloquentemente mostrou ser portuguesa e querer continuar a sê-lo? Não. Enquanto ocupar este lugar, não deixarei de os ter presentes aos portugueses do ultramar, no pensamento e no coração. Procuremos as fórmulas justas e possíveis para a evolução das províncias ultramarinas, de acordo com os progressos que façam e as circunstâncias do mundo. Mas com uma só condição, a de que a África portuguesa continue a ter a alma portuguesa e que nela prossiga a vida e a obra de quantos se honram e orgulham de portugueses ser.